Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 8 de agosto de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estavam ali sentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias de Jerusalém, da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante deles. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio deles diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados estão perdoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus estava ensinando, estava pregando a palavra. Estava num lugar e a virtude da cura estava sobre ele. Como diz a palavra. E havia um paralítico que não tinha como entrar por causa da multidão. Então, as pessoas que estavam com ele, os seus amigos, familiares, companheiros e irmãos, irmãos da fé, pegaram-no e colocaram-no dentro do lugar onde Jesus estava. Pela palavra podemos perceber que era um lugar fechado, era um recinto fechado. E colocaram por intermédio do telhado, tiraram uma chapa, uma telha, e baixaram a sua cama até onde o Senhor Jesus estava. Esses homens sabiam que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus transformava, que a virtude do Altíssimo estava sobre ele. Se aquele paralítico tivesse contato com a virtude do Senhor Jesus, estivesse pelo menos no mesmo lugar onde o Senhor Jesus estava, ele seria curado, seria liberto, seria transformado. Uma coisa aqueles homens tinham: convicção, no poder e na unção de Jesus, porque eles não estariam tão determinados se eles não tivessem a certeza que seriam bem-sucedidos. Olha o trabalho que deu: subir no telhado, tirar a chapa, baixar um paralítico, muito arriscado. Poderia ter acontecido um acidente, ele poderia ter caído, mas quando nós agimos pela fé, a fé remove todo medo. Eles não ficaram com medo, porque eles sabiam que Jesus estava na casa. Eles sabiam que Jesus estava no controle. A fé os moveu a ter aquela atitude que para muitos é impensável, loucura. Eles estavam convictos. Quando nós temos a convicção de alguma coisa, as barreiras não nos limitam. Os obstáculos nós conseguimos superar, nós conseguimos ultrapassar, principalmente quando temos fé. É o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos move.
Arriba que nos leva até determinados lugares, aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Não pensaram na possibilidade de haver um acidente. Não pensaram na possibilidade de haver uma queda. Porque quando a nossa fé é grande, esmaga todos os contras. Quando temos convicção de alguma coisa, pode se levantar todo tipo de dificuldade, nós iremos permanecer firmes. Foi o despertar da fé. E a palavra do Senhor diz que vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. A palavra que o Senhor Jesus declarou, Jesus perdoa os seus pecados, automaticamente ele ficou curado. Ele ficou liberto. A palavra do Senhor diz que levantando-se logo diante deles e tomando a sua cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. Versículo 25. Arriba foi o perdão de Deus. Que o curou, que o libertou. O perdão de Deus transforma as nossas vidas. A misericórdia de Deus transforma as nossas vidas. O que o Espírito Santo quer pontuar nessa ministração é o despertar da fé desses homens. E o próprio doente, com certeza que ele impulsionou, as pessoas que estavam com ele: vamos, me levem, eu creio em Jesus, eu creio que ele faz milagres, prodígios e maravilhas. Vamos dar um jeito, vamos quebrar os obstáculos. Alguma maneira nós temos de encontrar a mesma fé da mulher do fluxo de sangue. Mesmo doente, mesmo frágil, mesmo fraca, ela se levantou para encontrar o Mestre e ela declarou-se tão somente tocar-lhe, ficarei curada. Ou seja, ela já foi ao encontro do Mestre completamente convicta da cura, da libertação. Quando nós vamos orar a Deus, quando nos colocamos de joelhos no secreto com Deus para orar, para buscar, qual é a convicção, qual é a fé que nós temos no nosso coração? Faz toda a diferença, porque a fé gera milagres. Eu tenho dito que a fé é o ingrediente principal do milagre. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que nós precisamos para viver milagres é obediência a Deus e a sua palavra. Uma porção de fé. Deus, ele vê a nossa fé e Deus honra a nossa fé. Porque você que tem fé, você declara: eu creio que Deus vai fazer. Eu creio que Deus é poderoso para fazer. E Deus, ele faz. Porque a fé convida. Convida Deus a trabalhar. Porque você já acredita. É mais fácil as coisas se materializarem quando nós já acreditamos. É uma aliança. Uma correspondência. Deus, ele ativa, ele materializa aquilo que a gente crê, que a gente acredita. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus não fez muitos milagres em Jerusalém por causa da sua incredulidade. Para viver milagres precisamos ter fé. Para quebrar barreiras, precisamos ter fé.
Para quebrar muralhas precisamos ter fé. Para permanecer na presença de Deus precisamos ter fé. Para acreditar na palavra de Deus precisamos ter fé. Para crer nas promessas de Deus precisamos ter fé. Porque surgirão muitas circunstâncias. Surgirão muitas opiniões contrárias, muita oposição. Se você não estiver posicionado, se você não estiver convicto, você vai se deixar levar pela onda. A onda da opinião contrária, a onda da incredulidade. Há sempre uma estratégia. O paralítico não se deixou levar pela dificuldade. Ele e seus companheiros arranjaram uma solução, uma estratégia, porque eles queriam viver milagres. O Espírito Santo te desafia nessa noite. Alguma estratégia você pode aplicar para viver milagres. Saia da zona de conforto. Se nunca conseguiu chegar num determinado lugar, faça aquilo que você nunca fez. Talvez você nunca jejuou. É momento de jejuar. Talvez nunca orou de madrugada. O momento de orar de madrugada. Talvez nunca fez nenhum esforço para meditar na palavra. É momento de meditar na palavra. É momento de largar o pecado. A prostituição, o adultério e tudo aquilo que a Bíblia condena. É difícil, mas temos sempre uma estratégia. Deus espera o despertar da nossa fé. O milagre já está preparado. Precisamos nos levantar. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, Deus, e nós te glorificamos. Porque tu és bom, Pai, a tua misericórdia, Deus, dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Deus, te louvamos pela tua fidelidade. Porque o Senhor é um Deus presente na angústia. Ó Pai, se estamos aqui, mais uma vez na tua presença, é graças, ó Deus, à tua benevolência, graças ao teu cuidado, graças, ó Deus, à tua misericórdia, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã pelas nossas vidas. A tua misericórdia, Deus, se renova a cada manhã. Pelas nossas almas. Pai, clamamos pela tua santa e bendita misericórdia, porque nós somos falhos e pecadores. Deus, nós confessamos os nossos pecados, as nossas iniquidades e transgressões, e clamamos: tenha misericórdia de nós, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Deus, lava as nossas vidas, lava, Deus, as nossas almas, apague, Deus, as nossas iniquidades e transgressões, restaura-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, a voltar para o centro da tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a viver na tua santidade. Deus, levanta nessa noite um exército de intercessores, homens e mulheres que vão se levantar em prol dos seus sonhos, em prol do seu objetivo, da sua casa, da sua família, do seu ministério, em prol do reino de Deus, em prol das almas. Ó Deus,
Levanta homens destemidos. Rimante carrebas. Arriba Deus, para que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Arriba Deus, derrama sobre nós. Rimante carrebos. A unção de ousadia. Desperta Deus todos aqueles que dormem. Arriba resplandeça e Cristo te esclarecerá. Arriba desperta tu que dormes. Ó Deus, venha despertar todos aqueles que estão adormecidos, vivendo, Deus, uma vida espiritual morna, uma vida espiritual fria. Rimante carrebos, remante reba. Arriba Deus, aviva. Arriba que o fogo do Espírito Santo, a unção de Deus seja derramada sobre nós nessa noite. Arriba Deus, e que haja um despertar da fé. Arriba se crema, ó Deus. Levanta homens e mulheres de fé que não vão desistir do reino, que não vão desistir. Arriba das suas famílias, Pai, dos seus projetos, dos seus sonhos. Que não vão dar o braço a torcer para o diabo. Assim Deus, como esse paralítico, lutou até a última circunstância. Deus arranjou estratégias para se achegar a Deus, para se achegar a Jesus. Ó Deus, dê-nos também essa ousadia, dê-nos essa força. Encha-nos, ó Deus, de força. Dê-nos estratégias, Deus, para a vitória, porque o Senhor é o Deus sobre todas as coisas, porque o Senhor conhece todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Deus, nós queremos ser agentes de milagres, queremos, Deus, testemunhar, queremos, Deus, glorificar o teu nome. Deus, nós acreditamos que aquele Deus que fez prodígios e maravilhas continua sendo o mesmo. O Deus que responde orações, o Deus que faz milagres, o Deus que quebra muralhas e fortalezas para o seu povo passar. O Deus que é provedor, o Deus que não deixa faltar. Deus, manifesta-te nessa noite. Ó Deus, porque nós acreditamos que nós podemos viver os mesmos milagres. O Senhor não mudou, nunca mudará. Deus, levante uma geração de avivalistas, Deus, que vão incendiar os quatro cantos dessa nação. Deus, repreenda a incredulidade do nosso meio. Remova, Deus, a idolatria do nosso meio. Ó Deus, e todos aqueles que receberem essa oração, Deus, que se levantem em fé, com estratégias da vitória, com atitudes da vitória, que comecem, Deus, a orar, a jejuar. Que comecem, Deus, a batalhar no mundo espiritual. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Aviva-nos, ó Deus. Estamos cansados, ó Deus, de ser frios, de ser mornos. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Cheios da tua glória, cheios do teu poder, cheios da tua unção, para impactar os quatro cantos dessa terra. Para testificar que o nosso Deus continua o mesmo,
para testificar que é um Deus nessa terra. Ó Deus, assim conforme o Senhor foi com Davi, ser conosco. Peleja, Deus, por nós. Derrota, Deus, os nossos inimigos. Derrota, Deus, os nossos adversários. E glorifica, Deus, o teu santo e bendito nome. Rimande que rebos, remande, riba, Deus, exalta o teu nome. Riba, que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça. Ó Deus, que essa oração riba cause, Deus, muitos milagres. Riba, muitas pessoas se levantando com força e fé. Ribas, remande, que rebos. Homens e mulheres destemidos, verdadeiros soldados de Cristo. Porque o Senhor prometeu na sua palavra que será conosco até a consumação dos séculos. Rimande, que rebos, remande, riba, no poderoso nome de Jesus. Ó Pai, nós entregamos, consagramos essa noite nas tuas mãos. E nós clamamos, Deus, se conosco. Pai, que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, para essa noite, ó Deus, que não venha prosperar. Esconda-nos debaixo das tuas asas. Esconda-nos, ó Deus, no teu esconderijo. E conceda-nos uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todos sempre. Amém. Glória a Deus.